E aí galera, quer aprender a ganhar dinheiro na internet com Alex Vargas? Conheça o curso Fórmula Negócio Online. Clica no link e bora pro vídeo. Valeu! Como é que veio esse insight de montar uma empresa? Que eu acho que no início nem a ideia era fazer empresa, era só dar vazão mesmo para o produto, olhar para o produto e falar assim, poxa, jalecos para dentistas, para médicos, para enfermeiros, de uma maneira mais refinada. Como surgiu a doutora Cherry? Bom, eu sou dentista, né, de formação, como você disse, e eu estava ali naquele momento, sabe quando você se forma e você quer se destacar? Eu sempre tive esse ímpeto, essa vontade, né? Eu sempre fui, poxa, tem que fazer, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer. E eu estava nessa fase, assim, eu estava fazendo odontopediatria como pós, e eu estava ali deixando todo o meu consultório enfeitado, tudo, né, muito especial para receber os meus pacientinhos e os pais e tudo mais. Eu falava: "Poxa, mas eu mesmo não tô representada, né. Eu não consigo passar minha personalidade com o jaleco que eu tô usando, co da forma que eu estou me apresentando, né. Isso não me representa". E eu sempre fui muito vaidosa, isso sempre foi mesmo, assim, eu falo que eu gostava de moda, mas eu era muito vaidosa, gostava muito de me cuidar do que entender da moda em si, né, lá atrás. E aí veio esse insight, falei: "Poxa, eu vou procurar alguma coisa para eu me vestir". E aí no que eu fui procurar eu não encontrei nada. Quando a gente encontrava alguma coisinha, tinha, um detalhezinho, alguma coisa, a gente já ficava muito feliz. E não podia ser só aquilo, né. Então eu falei: "Poxa, então vamos fazer acontecer isso aqui, vamos fazer realmente isso ser uma marca, algo que as pessoas olhem de longe e enxerguem, né, o que a gente deseja passar, que elas consigam colocar a sua personalidade, assim como eu preciso nesse momento", Mas né. foi de cara isso, assim, quando você percebeu que você não encontrava o produto que você buscava para esse segmento, para estar bem vestida e estar aliada à sua vaidade genuína, foi de cara, falou assim, opa, ou eu vou fazer primeiro um jaleco, ou eu vou fazer... Como foi? Se o sentido sempre foi ser uma marca, né, a marca já estava definida ali no primeiro dia, então eu já sabia que a coroa nos representaria, a logo já estava sendo feita pelo Leandro, meu cunhado, o nome já existia desde o momento da ideia, mas a gente começou conforme a gente podia, e a gente podia começar fazendo 5 toquinhas, um jaleco e vendendo esses 5 e um, sabe. Então a gente começou vislumbrando que seria uma marca, né, e visualizando isso, mas a gente começou no mesmo dia, né, conforme a gente podia, com o melhor que a gente podia. Existem mais pessoas se formando do que empresários criando empregos. O que acontece? O valor que essas várias pessoas têm ao se formar diminui, é pequeno. É uma simples defasagem de lei da oferta e da procura. E eu acho que nessa defasagem, me permite me interromper, é a formação dessas pessoas. Existe, da mesma maneira que existe uma defasagem, existe uma carência em alguns segmentos da sociedade. Por exemplo, como que você descobre, por exemplo, sei lá, que desenvolvedores talvez não, desenvolvedores é uma dificuldade, mas profissionais de product owner. Legal. Como é que você vai descobrir um product owner hoje? Depois que ele sai da faculdade. Depois que ele sai da faculdade? Não vai. Não vai. Não vai. Então, a minha pergunta é, o sistema de ensino brasileiro está completamente falido? Então, eu sei que é difícil. eu não quero porque que me ninguém perguntaram tire isso meu de fora de contexto, entendeu? Tá, Mas eu acho perfeito. que é o seguinte, cara. A nossa sociedade valoriza um modelo de ensino que foi criado para suprir a necessidade de uma sociedade de 150 anos atrás. Por quê? No modelo de revoluções industriais, onde as máquinas estavam tomando conta do processo produtivo, os artesãos deixavam de tomar conta do processo produtivo e davam lugar à esteira de produção, o que aconteceu é que os empresários, os detentores dos bens de produção, eles precisavam de pessoas com cabeça apta a trabalhar de uma forma segmentada, repetitiva e cíclica nas suas indústrias. Ou seja, o modelo de ensino foi pautado, foi criado para suprir essa necessidade, para formar pessoas que tinham cabeça de saber como atuar numa esteira de produção. Ou seja, pessoas absolutamente especialistas. O reflexo dessa criação a gente vê até hoje. Hoje, quando você vai fazer medicina, você passa 6 anos na faculdade de medicina, depois você passa mais 5 anos na residência. Cada dia que passa, você se torna mais especialista. O que acontece? Ou eventualmente mais obsoleto. Ou eventualmente mais Sabe obsoleto. Porque é um meio tão nichado, é um mindset tão preparado com um formato antigo, né, de 150 anos atrás. Como é que você vai ter senso crítico para ver o que está acontecendo no mundo e se adaptar às circunstâncias? Você sabe fazer aquilo?
Faz isso daqui desse jeito aqui. Eu faço esse jeito aqui, eu aprendi. Agora faz desse. Não, esse daqui eu não sei. Esse. Não, mano, a ideia é pensar que hoje as demandas do mundo são completamente diferentes daquelas de 150 anos atrás. Claro. A gente tem outros problemas. A gente não vive mais na indústria. A gente precisa de pessoas que têm cabeça pensante, que conseguem identificar os problemas do mundo e tirar conclusões sobre o que fazer para resolver esses problemas. Como é que você consegue? Cara, isso é a cabeça do empreendedor. Só que as pessoas falam, eu não quero empreender, não é para mim. É. Irmão, empreender é qualquer um. E empreender não é simplesmente você abrir um CNPJ, cara. Empreender é uma filosofia de vida. É você tapar do que está acontecendo no mundo. É você ser cético para entender a causa do que aquilo que você viu ali gerou. Então, o que gerou aquilo que você está vendo? Quais são os impactos que isso tem no mundo? Existe alguma coisa que você individualmente pode fazer para melhorar? Da sua parte, sabe? Porque quando você é um ser pensante, você olha numa perspectiva muito mais macro. Você deixa de ser um ser absolutamente egoísta, individualista, e você passa a pensar no todo. Isso é muito bonito de pensar, mas é algo que a gente não é ensinado. Tendo em vista esses dois problemas, esses dois pilares, educação financeira e defasagem do conhecimento relacionado a negócios que a gente não tem, eu pensei, putz, mano, eu tive o privilégio de aprender sobre essas duas coisas. Uma por causa de uma tragédia que aconteceu com meu pai, a outra por causa de um acaso, de eu entrar na faculdade e me deparar com esse processo seletivo que eu achei que fosse legal de eu participar. Só que eu acabei me desenvolvendo bastante nessas áreas que o ensino tradicional não ensinava. E o que aconteceu foi que eu falei, putz, vou começar a falar disso daqui, que hoje é visto como um conteúdo passado por pessoas engravatadas e super formais, por exemplo, um negócio, você vai falar um grande empresário, um cara de sucesso, muito distante da realidade de uma pessoa normal. Educação financeira, um economista também engravatado que vai falar na Globo News, é muito distante. Eu falo, cara, vou falar pra gente que nem eu, moleque que fala com gíria, carioca, que não tá nem aí se as pessoas não vão rir das minhas piadas. Eu só vou falar porque eu quero passar conteúdo de uma forma que eu sei que é fácil e eu sei que eu consigo. No mesmo dia, foi um clique. Foi um clique. E aí você já percebeu que isso poderia se transformar na principal trajetória dali em diante ou não? Ainda precisava de mais segurança? Precisava, né? A gente continuou nos nossos empregos, né? E a minha irmã é minha sócia, a Cacá, e ela era relações públicas do Clube Pinheiros, tinha uma área lá que ela cuidava e tudo mais. Então, ela continuou no trabalho dela, eu continuei sendo dentista, né? E fazendo isso em paralelo, fazendo as coisas acontecerem em paralelo. Né? Você acredita que hoje, com a expertise que você tem no digital, tem muita gente justamente fazendo isso? Jogando de atacante sendo que tem que ser zagueiro, jogando de lateral sendo que tem que ser meio campo. E se sim, como fazer hoje, Bruno, para descobrir em qual posição de fato você se destaca, cara? Olha, eu acho que o como descobrir é complicado. Você tem que tentar fazer um monte de coisas diferentes, porque não era óbvio pra mim o caminho que a Malu ia seguir. Ela me mostrou. Ela que descobriu. Ela direcionou, né? Exatamente. E aí, o meu único mérito, e eu falo que essa é uma das características que eu mais gosto na minha personalidade, é que eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que tô errado. Eu não me apego a um posicionamento. Se você mostrar pra mim, Bruno, sua opinião tá errada por conta disso, disso e disso. Eu olho e vejo, caramba, faz sentido. Acabou. Ah, mas você falou isso ontem, mas tava errado. Agora eu já reconheci, eu estou errado. Isso é muito bom pro investidor, né? Você não fica pegado às perdas, por exemplo. Mudou de ideia, sai e vai pra outra coisa. Então o mérito foi dela. Agora, como descobrir, eu acho que é tentar explorar o máximo de caminhos diferentes durante um tempo. E quando você vê que é bom em alguma coisa, investir mais tempo naquilo. Hoje, você fez essa analogia que eu achei muito inteligente, né? Eu fazia outra. Eu falava que eu pegava um cavalo puro sangue, que era minha esposa, e queria colocar carga em cima dela, né? Perfeito. E ninguém faz isso. Cavalo puro sangue é pra correr uma corrida, né? Você deixa o cara leve pra fazer isso. Então, foi muito mérito dela. Agora, a grande dificuldade da gente encontrar, de fato, o que a gente deve fazer com o nosso tempo, é que hoje você tem muita opção para fazer. E quanto mais opções você tem, né, pior fica para escolher. É mais complexo de decidir, né? Tem até a chamada paralisia da decisão, né? Isso acontece muito com o pessoal que vai começar a investir. O cara fala, quero começar a investir. Aí começa a seguir educador financeiro na internet, abre uma conta corretora, ele abre uma conta, sei lá, na XP. Ele chega lá, ele vai ter 500 opções de fundo. Aí vai olhar a renda fixa, tem 100 opções de renda fixa.
Ah, vou comprar uma ação. Tem 500 empresas, ainda tem as internacionais. Então, no final, o cara tem milhares de opções na frente dele, ele simplesmente não escolhe. E hoje a mesma coisa está acontecendo na internet, porque a internet é um mercado tremendamente livre, né? Você pode falar do que você quiser lá dentro. Então, como você pode falar de tudo, às vezes você quer falar de tudo e não fala de nada. Você não vira um cara que é referência em alguma área. Porque eu posso falar de diferentes assuntos, mas se você fala o nome Bruno Perini e o pessoal me conhece, na hora eles pensam, finanças. Finanças. Entendeu? Quando fala Ivan Moré, comunicação. Sim. Né? Lembra da tua carreira como jornalista. Perfeito. Então você tem que focar em alguma coisa para tentar se tornar referência. E quando eu digo referência, não é a maior referência do Brasil. É referência para as pessoas que estão te acompanhando. Ótimo. Porque na época eu não pensei, nossa, Malu tá seguindo esse caminho, vou seguir também e vou virar um dos maiores educadores financeiros do Brasil. Não. Na hora que ela fez isso, eu só pensei, 500 pessoas pagando 2.000. Era isso que eu queria. Certo.